Falar do Rio de Janeiro, em particular, para mim, além de ser carioca, é muito especial. A cidade do Rio de Janeiro acolheu meu pai paulistano e a minha mãe pernambucana de Limoeiro. Minha mãe chegou no Rio de Janeiro com 7 anos e, por obra do destino, ficou órfã em razão de um acidente com a sua família. Minha mãe passou a viver no bairro de Santa Cruz, acolhida pelo meu tio-avô Severino. Eu sou de Campo Grande. Tive a oportunidade de viver no bairro do Grajaú, na rua Grajaú, depois em Laranjeiras, quando eu me transferi para o bairro com os meus pais, para nadar no Fluminense Futebol Clube, e hoje eu moro na Barra da Tijuca. Sargento Portugal, o Rio de Janeiro, de Paquetá a Sepetiba, do Leme ao Pontal, uma cidade com 7 milhões de habitantes, uma arrecadação maior do que o Uruguai, uma cidade onde foi capital federal durante quase 200 anos, onde os seus habitantes falam o português muito semelhante com o português de Portugal, carregando no S, onde a gente tem a maior miscigenação do nosso país, onde a gente tem o samba, onde a gente tem o futebol com os nossos times do Rio de Janeiro, somando o maior número de títulos do Campeonato Brasileiro, onde a gente tem uma diversidade imensa cultural, onde a gente tem um encontro da montanha com o mar. Eu tenho o privilégio de toda segunda-feira e sábado dar treino de natação no Posto 6, no Rio de Janeiro. E não tem como você ficar deslumbrado com as belezas naturais do Rio. A deputada Laura Carneiro foi muito feliz quando lembrou o maior número de escolas municipais, são 1.544 escolas. Se o prefeito do Rio de Janeiro visitar uma escola por dia, acaba o seu mandato de 4 anos e ele não visitou todas as escolas, para a gente ter noção do tamanho do Rio de Janeiro. Mas a gente tem uma cidade com muitos problemas, principalmente habitacional, de negligência do poder público, que principalmente nos últimos 40 anos se deixou levar ao descaso para que cariocas vivessem em condições desumanas, onde um carro de bombeiro não entra, onde uma ambulância não consegue passar por uma viela, onde o poder do Estado não consegue se fazer presente, onde muitas vezes o prefeito foge da sua responsabilidade como gestor público e responsável por essas pessoas. 70% do território do Rio de Janeiro hoje é ocupado pelo tráfico de drogas e pela milícia. Existem barricadas na Avenida Brasil. Assim que você chega no Galeão ou chega no Santos Dumont para pegar a linha amarela, passa no Complexo de Israel, do lado do Cefam, de uma unidade da Marinha, onde você tem uma barricada e tráfico de drogas, onde você não consegue entrar com seu carro. Há 28 anos, a cidade do Rio de Janeiro tem um comando do mesmo grupo político. O prefeito Marcelo Crivella conseguiu furar um pouco esse tempo, foi massacrado pela mídia. Diariamente foi atacado. Então, é muito importante que o cidadão carioca ponha a mão na consciência e pare de cair em histórias de promessas do mesmo grupo político que vem com as mesmas soluções, e a cidade do Rio de Janeiro só piora em matéria de qualidade de vida. Então, meus parabéns a todo cidadão carioca que acorda cedo, que luta, que tem dificuldade hoje de chegar no trabalho por problemas no transporte público, pelo cidadão carioca que muitas vezes não consegue sair de casa porque a polícia militar sozinha não tem mais força para combater, principalmente o Comando Vermelho, que está entrando agora em Gardenia Azul, ali em Jacarepaguá, a pouco mais de 2 quilômetros do centro da Barra da Tijuca. Então, eu peço ajuda ao governo federal, seja o governo que for, o governo federal, porque o Rio de Janeiro precisa de socorro. Mas eu quero parabenizar, uma cidade maravilhosa, um povo alegre, criativo. A gente tem a principal economia nossa no turismo, praias maravilhosas, alegria, e que a gente, como cidadão, e aqui os 46 deputados federais do Rio de Janeiro e os 70 deputados estaduais, tenham a devida responsabilidade em fazer com que a gente chegue nos 500 anos, daqui a 42 anos, com uma cidade melhor. E como foi mencionado aqui, se eu não me engano, pelo deputado Bandeira de Mello, o Rio de Janeiro é uma cidade que parou nos anos 70 e 80 em relação à infraestrutura e desenvolvimento. Apesar de ter sediado o Eco 92, Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016, mas todos esses eventos foram eventos patrocinados com recurso público, mas com um lucro privado, infelizmente. Hoje nós temos muito pouco lucro para o município do Rio de Janeiro em relação a esses eventos promovidos pelo governo federal, estadual e municipal. Deputado Portugal, muito obrigado.
Senador e prefeito Marcelo Crivella, muito obrigado, apesar de termos sido adversários na disputa à Prefeitura do Rio de Janeiro em 2020, o senhor sempre foi muito educado, muito atencioso comigo, e parabéns, e que o senhor seja novamente bem-vindo a essa casa e que juntos nós possamos lutar por um Rio de Janeiro melhor. Muito obrigado.